Vale do Mundaú, Alagoas, 1867. A Fazenda Santa Cruz era conhecida por 3 coisas. Primeira, produzia o melhor açúcar da região. Segunda, tinha os escravos mais bem vestidos de Alagoas. Terceira, ninguém que entrasse naquela casa grande saía sem cicatrizes na alma, porque a Fazenda Santa Cruz era governada por uma mulher, e não qualquer mulher, Dona Perpétua Vasconcelos. O nome dela não era coincidência. Perpétua, que dura para sempre, eterna. E era exatamente assim que ela queria ser lembrada. Para sempre, como a mulher mais poderosa do Vale do Mundaú. Dona Perpétua tinha 42 anos em 1867. Cabelos negros presos num coque apertado. Pele clara que ela protegia religiosamente do sol. Vestidos de seda importados da França. Joias de ouro nos dedos, nos pulsos, no pescoço. Ela brilhava quando entrava numa sala, mas era um brilho frio, como metal afiado refletindo luz. Seu marido, o coronel Custódio Vasconcelos, era um homem alto, de bigode grisalho, ombros largos, dono oficial da fazenda. Mas todos sabiam quem realmente mandava. Custódio cuidava dos canaviais, dos negócios com comerciantes, das vendas em Maceió. Mas dentro da Casa Grande, a palavra de Perpétua era lei absoluta. E havia alguém que conhecia essa lei melhor que ninguém. Vitória. Esse era o nome da mucama pessoal de Dona Perpétua. Vitória. Um nome bonito, um nome de triunfo, um nome que prometia algo grandioso. Mas para a moça de 19 anos que carregava esse nome, Vitória era algo que ela nunca tinha experimentado. Vitória nasceu na própria fazenda, filha de uma escrava da cozinha e um pai que ela nunca conheceu. Cresceu entre panelas e fornos, entre gritos e chicotadas, entre ordens e obediência absoluta. Aos 12 anos foi escolhida para trabalhar na Casa Grande. Essa aqui tem jeito delicado, disse Dona Perpétua naquele dia, levantando o queixo de Vitória com um dedo. Serve para me acompanhar. E desde então, Vitória não se afastou da sinhá. Acordava antes dela, dormia depois dela, preparava seus banhos, penteava seus cabelos, vestia seus vestidos, calçava seus sapatos, servia seu café, seu almoço, seu jantar, acompanhava-a à igreja aos domingos, ficava de pé ao lado dela durante as visitas. Vitória era sombra, invisível quando conveniente, visível quando necessário e sempre, sempre silenciosa. Mas Dona Perpétua tinha um problema. Ela era bela, rica, poderosa, invejada por todas as outras senhoras do Vale do Mundaú. Mas havia algo que a consumia por dentro. Algo que a corroía como ferrugem em ferro. Ciúme, ciúme doentio, obsessivo, irracional. Ela não tinha motivo. O coronel Custódio era um marido fiel. Nunca olhou para outra mulher. Tratava a esposa com respeito, dava-lhe tudo o que ela queria. Mas Perpétua via traição onde não havia, via ameaças onde não existiam. E Vitória, bonita, jovem, delicada, estava sempre perto do coronel quando ele voltava do campo, sempre servindo-o à mesa, sempre no mesmo ambiente. Isso para Perpétua era insuportável. Começou devagar, pequenas crueldades. Vitória, esse café está frio. Você quer me matar de desgosto? E jogava a xícara no chão. Vitória limpava em silêncio. Vitória, esse vestido está mal passado. Você está desleixada de propósito? E rasgava o vestido que Vitória havia passado por horas. Vitória costurava de novo em silêncio. Vitória, você está demorando demais para pentear meus cabelos. Você quer que eu fique feia? E puxava os cabelos de Vitória com força. Vitória aguentava em silêncio,
Mas o silêncio de Vitória só aumentava a raiva de Perpétua, porque ela queria reação, queria lágrimas, queria súplicas, queria que Vitória se quebrasse. Mas Vitória não quebrava, apenas obedecia, e isso deixava Perpétua cada vez mais furiosa. Até que um dia, tudo mudou. Foi numa tarde de junho de 1867. Dona Perpétua estava descansando em sua rede na varanda da casa grande. Vitória a abanava com um leque de palha. O calor era sufocante, o ar estava pesado. O coronel Custódio voltou do campo suado, cansado, coberto de poeira. Perpétua, preciso de água, disse ele, tirando o chapéu. Vitória, traga água para o coronel, ordenou Perpétua, sem abrir os olhos. Vitória correu para a cozinha, encheu uma caneca de barro com água fresca do pote e voltou. Entregou a caneca ao coronel com as duas mãos, cabeça baixa, sem olhar para ele. Custódio bebeu tudo de uma vez. Obrigado, Vitória, disse ele, devolvendo a caneca. E foi só isso, um obrigado. 2 palavras. Mas Perpétua abriu os olhos e viu. Viu o coronel olhando para Vitória. Não estava olhando, estava apenas agradecendo. Educação básica, mas para Perpétua aquilo foi uma traição. Ela não disse nada naquele momento, apenas fechou os olhos de novo, mas algo dentro dela se rompeu. Naquela noite, Perpétua não conseguiu dormir. Ficou deitada ao lado do marido, ouvindo a respiração dele, imaginando coisas. Será que ele olhava para Vitória quando ela não estava vendo? Será que ele desejava a mucama? Será que Vitória estava tentando seduzi-lo? Será que os dois estavam rindo dela pelas costas? As perguntas giravam na cabeça de Perpétua como roda de moinho, e quanto mais girava, mais a raiva crescia. Até que ela decidiu. Vitória precisava ser punida, não uma punição qualquer, algo que ela nunca esqueceria, algo que a marcasse para sempre, algo que a destruísse, e Perpétua sabia exatamente o que fazer. Na manhã seguinte, Perpétua acordou com um sorriso no rosto, um sorriso que não chegava aos olhos. Vitória, chamou ela ainda da cama. Vitória entrou no quarto. Sim, sinhá. Hoje você vai me fazer as unhas. Vitória piscou surpresa. Dona Perpétua nunca pedia para ela fazer suas unhas. Sempre ia à casa de uma francesa na cidade que fazia esse serviço. Sim, sinhá, respondeu Vitória. Mas antes, continuou Perpétua, sentando-se na cama, você vai cortar as suas. Vitória olhou para as próprias mãos. Suas unhas estavam curtas, limpas, bem cuidadas. Ela sempre as mantinha assim para trabalhar melhor. Minhas unhas, sinhá? Sim, todas, bem curtinhas. Não quero que você me arranhe sem querer. Sim, sinhá. Vitória pegou a pequena tesoura de unha e começou a cortar. Cortou todas as 10 unhas bem rente, tão curto que quase chegava à carne. Perpétua observava com aquele sorriso estranho. Pronto, sinhá, disse Vitória mostrando as mãos. Ótimo, disse Perpétua. Agora me faça as unhas. Vitória começou. Lavou as mãos da sinhá numa bacia com água morna e pétalas de rosa. Secou com um pano macio. Começou a lixar as unhas com uma lima de metal. E foi ali, naquele momento aparentemente normal, que Perpétua começou a tecer sua teia. Vitória, disse ela de repente, você acha meu marido bonito? Vitória congelou. A lima parou no ar. Sinhá? Eu perguntei se você acha meu marido bonito. O coração de Vitória acelerou. Era uma armadilha. Ela sabia. Eu não penso nessas coisas, sinhá. Não pensa? Uma moça da sua idade não pensa em homens? Não, sinhá. Você está mentindo para mim? Não, sinhá. Eu juro. Perpétua se inclinou para a frente, aproximando o rosto do de Vitória. Ontem, disse ela, a voz baixa, mas carregada de veneno. Eu vi a forma como você olhou para ele. Eu não olhei, sinhá. Eu apenas entreguei a água. Você olhou, eu vi. E ele olhou de volta. Ele só me agradeceu, sinhá. Você acha que eu sou idiota? Não, sinhá.
Você acha que pode seduzir meu marido debaixo do meu nariz? Não, sinhá. Eu nunca... Tapa! Perpétua bateu no rosto de Vitória com tanta força que a moça caiu da cadeira. Vitória ficou no chão, a mão no rosto ardendo, os olhos arregalados de choque. Levanta! Ordenou Perpétua. Vitória levantou tremendo. Termina minhas unhas. Vitória voltou a trabalhar, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a lima. Perpétua observava em silêncio. E quando Vitória terminou, quando as unhas da sinhá estavam perfeitas, brilhantes, bem cuidadas, Perpétua falou: agora eu vou fazer as suas. Vitória olhou para ela sem entender. Suas unhas, Vitória, está na hora de eu cuidar delas também. Mas sinhá, eu acabei de cortar. Eu sei, mas não estão curtas o suficiente. Perpétua se levantou e foi até sua cômoda. Abriu uma gaveta e tirou algo. Um alicate pequeno, de metal, com pontas afiadas, usado para arrancar unhas encravadas. Vitória viu o instrumento e seu sangue gelou. Sinhá, o quê? Senta, ordenou Perpétua. Sinhá, por favor. Eu disse senta. Vitória sentou. As pernas não a sustentavam mais. Perpétua se ajoelhou na frente dela. Pegou a mão direita de Vitória. Segurou com força. Você precisa aprender, disse Perpétua, a voz estranhamente calma, que existem consequências. Sinhá, eu não fiz nada, eu juro. Shhh, não fala, só aguenta. E Perpétua posicionou o alicate na unha do polegar de Vitória, na base, onde a unha encontrava a carne. Vitória tentou puxar a mão, mas Perpétua era mais forte, e então Perpétua apertou e puxou. A unha saiu, não quebrou, não rachou, saiu inteira, arrancada pela raiz. Vitória gritou, um grito agudo, desesperado, de dor pura. Sangue começou a brotar do dedo. Perpétua soltou a unha no chão e pegou a mão esquerda de Vitória. Uma por uma, disse ela, sorrindo, como você merece. E posicionou o alicate na próxima unha. Fique até o final para descobrir o que aconteceu com as mãos de Dona Perpétua, porque o que ela fez com Vitória naquele dia foi apenas o começo de algo muito pior, algo que ninguém na Fazenda Santa Cruz jamais esqueceria. Perpétua não parou. Uma por uma, dedo por dedo, mão direita completa, 5 unhas. Vitória gritou nas 5. Gritou até a voz ficar rouca. Gritou até não conseguir mais gritar. Apenas gemia, um som baixo, quebrado de animal ferido. O sangue escorria dos dedos de Vitória, pingava no chão de madeira da casa grande, formava pequenas poças vermelhas. Perpétua trabalhava com cuidado, quase delicadeza, como se estivesse cuidando de flores. Não arrancava com raiva, arrancava com método, com propósito. Posiciona o alicate, aperta, puxa. Despreza a unha no chão, posiciona o alicate, aperta, puxa, despreza a unha no chão. 1, 2, 3, 4, 5. Mão esquerda agora, disse Perpétua, mudando de lado. Vitória tentou puxar a mão, mas não tinha mais força. Seu corpo inteiro tremia, suor e lágrimas misturados no rosto, sangue nas mãos. Perpétua segurou a mão esquerda de Vitória, sexta unha, o polegar esquerdo. Posiciona, aperta, puxa. Vitória nem gritou mais, apenas um gemido fraco. 7ª unha, indicador, 8ª, dedo médio, 9ª, anelar. E então Perpétua parou na 10ª, o dedo mindinho da mão esquerda, a última unha. Ela segurou o alicate ali, posicionado, mas não puxou ainda. Olhou para Vitória. A moça estava em choque, olhos vidrados, respiração rápida e superficial, mãos ensanguentadas tremendo. Essa última, disse Perpétua, eu vou arrancar bem devagar, para você nunca esquecer. E arrancou, não de uma vez, aos poucos, puxando milímetro por milímetro. A dor era insuportável. Vitória desmaiou. A cabeça pendeu para o lado. O corpo ficou mole. Perpétua soltou a mão dela e se levantou.
Olhou para as 10 unhas no chão, pequenas luas crescentes rosadas, algumas ainda com sangue. Sorriu. Severino, chamou ela. O feitor entrou na casa grande. Um homem grande, de ombros largos, rosto marcado pelo sol. Sim, sinhá. Leva essa aí para a senzala e não deixa ninguém cuidar dela. Quero que ela sinta cada segundo da dor. Sim, sinhá. Severino pegou Vitória no colo como se fosse um saco de farinha. A cabeça da moça pendia para trás. As mãos ensanguentadas balançavam soltas. Ele a levou para fora. Perpétua ficou sozinha no quarto. Olhou para as próprias mãos, limpas, perfeitas, unhas bem cuidadas brilhando. Tocou uma unha com o dedo, sentiu a superfície lisa e sorriu de novo. Nunca mais vai olhar para o que é meu, sussurrou ela. Depois, calmamente, chamou uma escrava para limpar o sangue do chão. Como se nada tivesse acontecido, Vitória acordou horas depois na senzala. A dor veio antes da consciência. Uma dor latejante, pulsante, que vinha das pontas dos dedos e subia pelos braços, como se seus dedos estivessem em chamas. Ela tentou mexer as mãos e gritou. A dor era insuportável. Olhou para baixo e viu seus 10 dedos enrolados em panos sujos, já ensopados de sangue, marrom escuro onde tinha secado, vermelho vivo onde ainda sangrava. Não mexe, menina, disse uma voz ao lado. Vitória virou a cabeça. Era a tia Josefa, uma senhora de mais de 60 anos, cabelos completamente brancos, costas curvadas de anos trabalhando, mas olhos ainda vivos, inteligentes, gentis. Tia Josefa era a curandeira da fazenda. Sabia de ervas, rezas, benzimentos. Todos na fazenda recorriam a ela quando estavam doentes ou feridos. Tia Josefa, gemeu Vitória. Minhas mãos. Eu sei, criança. Eu sei. Josefa molhou um pano em água fria e tocou delicadamente na testa de Vitória. A sinhá mandou não cuidar de você, mas eu não obedeço crueldade. Ela começou a desenrolar os panos dos dedos de Vitória. Devagar, com cuidado. Quando tirou tudo, Vitória viu e desejou não ter visto. Seus dedos não pareciam mais dedos. Eram 10 feridas abertas, carne viva exposta, vermelha, rosa, preta onde já estava necrosando. Vai doer, avisou Josefa, mas preciso limpar, senão infecciona e você perde os dedos. Pode tirar tudo, chorou Vitória. Não quero mais ter mãos. Não diz isso, menina. Você vai precisar dessas mãos. Mas para quê? Para servir ela de novo? Não, para outra coisa. Vitória olhou para a tia Josefa sem entender. A velha senhora sorriu um sorriso misterioso. Você vai ver. E começou a limpar as feridas. Usou água morna com sal. Vitória mordeu um pano para não gritar. Depois, Josefa aplicou uma pasta feita de folhas que ela guardava num saco. Isso aqui cura e protege. Aprendi com minha avó, que aprendeu com a avó dela, que trouxe da África. Ela enfaixou os dedos de novo, desta vez com panos limpos. Agora você descansa e não mexe. Deixa as mãos quietas pelo menos 3 dias. E depois, a gente vê o que acontece. Josefa se levantou para sair. Tia Josefa, chamou Vitória. Sim? Por que ela fez isso comigo? Eu não fiz nada. Eu juro que não fiz nada. Josefa olhou para a moça por um longo tempo. Depois suspirou. Gente como ela não precisa de motivo, criança. Gente como ela nasce com veneno dentro. E veneno sempre encontra jeito de sair. Mas isso tem que ter um fim. Tem que ter justiça. Tem, disse Josefa, e seus olhos brilharam de um jeito estranho. Sempre tem. Só que às vezes a justiça não vem de onde a gente espera. E saiu, deixando Vitória sozinha na escuridão da senzala, com dor no corpo e uma sensação estranha no peito, algo entre medo e esperança. Não era esperança, era outra coisa, algo mais antigo, algo mais profundo. Enquanto isso, na casa grande, Dona Perpétua jantava com o coronel Custódio, mesa farta.
carne assada, arroz, feijão, farinha, vinho importado. Onde está Vitória? Perguntou o custódio. Ela sempre serve à mesa. Vitória não está bem, disse Perpétua, cortando a carne delicadamente. Mandei ela descansar. Nada sério, espero. Nada sério. Custódio não perguntou mais nada. Nunca perguntava. Aprendeu anos atrás que era melhor assim. Perpétua comia tranquilamente. Mas no meio do jantar, algo aconteceu. Ela ia levar o garfo à boca quando sentiu uma pontada no dedo indicador direito. Aguda, rápida, como se alguém tivesse espetado uma agulha ali. Ai! Ela deixou o garfo cair. O que foi? Perguntou o custódio. Nada, só espetei o dedo em alguma coisa. Ela olhou para o dedo. Não havia nada. Nenhum corte, nenhum espinho, nada. Mas doía. Deve ser cansaço, disse ela, voltando a comer. Mas a pontada voltou, no polegar agora, depois no dedo médio. Uma por uma, cada dedo direito dando uma pontada rápida, como se estivesse sendo picado por insetos invisíveis. Perpétua parou de comer, olhou para a mão. Nada, não havia nada de errado, mas doía. Você está pálida, disse Custódio. Tem certeza que está bem? Estou, mentiu ela. Só, acho que vou dormir cedo hoje. E se levantou da mesa, foi para o quarto, trancou a porta e finalmente olhou para as mãos com atenção. Estavam normais, pele clara, lisa, unhas perfeitas, mas as pontadas continuavam, agora na mão esquerda também. Cada dedo, um por vez, ponta, 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 como um padrão, como se alguém estivesse arrancando algo. Perpétua balançou a cabeça. Besteira, disse ela em voz alta, é só cansaço. Deitou-se na cama, fechou os olhos e tentou dormir. Mas as pontadas não paravam e pioravam. Não eram mais pontadas, eram puxões. Como se algo estivesse puxando suas unhas, puxando devagar, milímetro por milímetro. Perpétua abriu os olhos e se sentou na cama bruscamente. Olhou para as mãos de novo e viu algo que a fez gelar. Suas unhas estavam vibrando? Não, não era vibração. Eram mexendo, levemente, como se estivessem sendo empurradas de baixo para cima, como se algo dentro quisesse sair. Não, sussurrou ela. Não, não, não. Tocou uma unha com o dedo, e no momento que tocou, a dor explodiu. Uma dor aguda, profunda, que veio da base da unha e se espalhou pelo dedo inteiro. Perpétua gritou, puxou a mão de volta, olhou de novo e viu sangue. Pequenas gotas de sangue saindo debaixo das unhas, de todas elas. 10 dedos, 10 unhas, 10 pequenos pontos vermelhos aparecendo nas bases. Custódio! Gritou ela. Custódio! A porta se abriu. O coronel entrou correndo. O que foi? O que aconteceu? Minhas mãos! Olha minhas mãos! Ele olhou. O que tem suas mãos? O sangue. Você não está vendo o sangue? Custódio se aproximou. Pegou as mãos da esposa. Virou para um lado e para o outro. Perpétua. Não tem sangue nenhum aqui. Tem sim. Está saindo debaixo das unhas. Não está. Suas mãos estão perfeitamente normais. Perpétua arrancou as mãos dele. Olhou de novo. E realmente não havia sangue. As unhas estavam perfeitas. Sem sangue. Sem manchas. Nada. Eu vi. Disse ela, a voz tremendo. Eu juro que vi. Você está cansada, disse Custódio gentilmente. Está trabalhando demais. Dorme. Amanhã você vai estar melhor. Ele saiu. Fechou a porta. Perpétua ficou sozinha, olhando para as mãos, que estavam normais. Completamente normais. Mas ela tinha visto o sangue, tinha sentido a dor. Besteira, disse ela de novo. É só imaginação. Apagou a vela, deitou-se e tentou dormir, mas não conseguiu, porque agora sentia outra coisa, um formigamento, nas pontas dos dedos, como se milhares de formigas estivessem caminhando por baixo da pele.
e a sensação só piorava. Naquela noite, Dona Perpétua Vasconcelos não dormiu. Ficou acordada, olhando para o teto, sentindo suas unhas formigarem. E lá na senzala, Vitória também não dormia. Suas mãos doíam demais para permitir sono. Mas algo estranho estava acontecendo. Tia Josefa tinha enfaixado seus dedos e ido embora horas atrás. Mas agora, no escuro da noite, Vitória sentia algo diferente. As feridas ainda doíam, mas era uma dor diferente. Não era a dor aguda do tecido rasgado, era uma dor pulsante, ritmada, como um coração batendo, e vinha de dentro, como se algo estivesse crescendo ali. Vitória olhou para as próprias mãos enfaixadas na escuridão e sussurrou para si mesma: "O que está acontecendo comigo?" Do outro lado da fazenda, numa pequena casa de taipa, tia Josefa estava sentada em frente a uma vela acesa. Ao redor dela, ervas secas penduradas no teto, potes de barro com ungüentos, saquinhos de pano com raízes e folhas. Ela segurava um rosário de contas de madeira, mas não estava rezando para os santos católicos. Estava rezando para algo muito mais antigo. "Orixás que vieram comigo da África", sussurrava ela. "Orixás que cuidam dos oprimidos, orixás que trazem justiça quando não há justiça. Ouçam minha voz." Ela fechou os olhos. Uma filha sofreu hoje. Sofreu nas mãos de quem deveria proteger. Suas unhas foram arrancadas uma por uma. 10 vezes ela gritou. 10 vezes ela sangrou. A vela tremeu. Não havia vento. Mas a chama tremeu. "Eu peço", continuou Josefa, "não peço vingança. Não peço morte. Peço justiça. Peço que a que causou a dor sinta a dor. Que a que arrancou tenha o que é seu arrancado. Que a que feriu seja ferida. Não por nossas mãos, mas pelas mãos daquilo que ela mesma criou." A vela apagou. Completa escuridão. Josefa abriu os olhos e sorriu na escuridão. "Já começou", sussurrou ela. E realmente, já havia começado. Porque naquela noite, enquanto Perpétua deitava acordada, sentindo suas unhas formigarem, enquanto Vitória gemia de dor na senzala, enquanto tia Josefa rezava em sua casa, algo estava se movendo. Algo invisível, algo antigo, algo que não podia ser visto, mas podia ser sentido. E esse algo tinha um único propósito: justiça. Nos próximos dias, coisas estranhas começaram a acontecer na Fazenda Santa Cruz. Coisas que ninguém conseguia explicar. Coisas que faziam até o padre Anselmo tremer. E tudo começava e terminava nas mãos de Vitória e nas mãos de Dona Perpétua. 3 dias se passaram. 3 dias que pareceram 3 anos. Para Vitória, foram 3 dias de dor constante. Suas mãos latejavam dia e noite. As feridas supuravam. Mesmo com os cuidados de tia Josefa, a recuperação era lenta. Mas algo estranho estava acontecendo. No 3º dia, quando Josefa trocou os curativos, ela viu algo que a fez sorrir. "Olha só", disse ela, mostrando os dedos de Vitória. "Está nascendo de novo." Vitória olhou. E realmente, onde antes só havia carne viva, agora havia uma camada fina de pele nova, rosa, delicada, como pele de bebê. E embaixo dessa pele, algo mais. Pequenas luas brancas começando a se formar. Unhas novas, crescendo. Mas isso é possível?" perguntou Vitória. "Unhas crescem de novo depois de arrancadas?" "Crescem", disse Josefa. "Se a raiz não foi destruída, elas sempre voltam." "E as minhas não foram destruídas?" Josefa olhou nos olhos de Vitória com aquele olhar misterioso de novo. "Suas raízes são fortes, menina. Mais fortes do que você imagina." Vitória não entendeu o que a velha quis dizer, mas sentiu algo. Um calor no peito. Não era só alívio de que suas unhas voltariam. Era algo mais. Como se algo dentro dela estivesse acordando. Para Dona Perpétua, aqueles 3 dias foram um inferno diferente. As pontadas não pararam, pioraram. No 1º dia, eram só pontadas ocasionais. No 2º dia, eram constantes.
No terceiro dia, eram insuportáveis. Ela não conseguia segurar nada sem sentir dor. Não conseguia pentear os cabelos, não conseguia segurar os talheres para comer, não conseguia nem apertar as mãos em punhos. Cada movimento, cada toque, cada contato com qualquer superfície causava dor aguda. "Preciso de um médico", disse ela para Custódio na manhã do terceiro dia. "Médico? Para quê?" "Minhas mãos estão doendo. Muito." Custódio olhou para as mãos dela. "Mas não tem nada, nenhum arranhão." "Eu sei que não tem nada, mas dói. Deve ser nervos. Você anda muito tensa ultimamente." "Não é nervos." Mas Custódio já tinha saído para trabalhar nos canaviais. Perpétua ficou sozinha. Olhou para as próprias mãos. Perfeitas, impecáveis. Mas a dor era real. Tão real quanto as unhas que ela tinha arrancado de Vitória. E então ela teve uma ideia. Se as mãos doíam, talvez fosse por causa das unhas. Talvez precisasse cortá-las, não arrancar, só cortar bem curtinhas, para aliviar a pressão. Ela pegou a tesoura de unha, sentou-se em frente ao espelho do toucador, posicionou a tesoura na unha do polegar direito e cortou. A dor que veio foi indescritível, como se tivesse cortado o próprio dedo fora. Perpétua gritou e deixou a tesoura cair. Olhou para a unha. Estava inteira, nenhum milímetro cortado. A tesoura havia passado pela unha sem cortá-la, como se a unha fosse de ferro. Perpétua pegou a tesoura de novo. Tentou outra vez. Pressionou com força. A tesoura não cortava. Deslizava pela superfície da unha como se fosse vidro polido. Perpétua tentou todas as unhas. Nenhuma cortava. Era impossível, mas estava acontecendo. "Estou ficando louca", sussurrou ela para o espelho. "Estou ficando louca." E foi então que ela viu, no reflexo, por uma fração de segundo. Suas mãos não eram suas, eram as mãos de Vitória, ensanguentadas, dedos sem unhas, carne viva exposta. Perpétua gritou e virou-se bruscamente. Olhou para as próprias mãos, normais, perfeitas. Olhou de volta para o espelho. O reflexo mostrava mãos normais também. "Imaginação", disse ela, a voz tremendo. "Só imaginação." Mas seu coração batia disparado e o formigamento nas unhas piorava. Naquela tarde, Sebastiana, uma escrava que trabalhava na cozinha, foi até a senzala levar comida para Vitória. Sebastiana era amiga de infância de Vitória. As duas tinham crescido juntas. Quando viu o estado das mãos da amiga, Sebastiana chorou. "O que ela fez com você?" perguntou a voz embargada. "O que ela sempre faz", respondeu Vitória, a voz cansada. "O que ela quer. Isso não pode continuar. Alguém tem que fazer alguma coisa." "Quem? Quem vai fazer alguma coisa? O coronel não liga. O padre faz vista grossa. Os outros senhores são iguais ou piores. Não tem ninguém para nos proteger, Sebastiana." "Mas tem que ter justiça. Deus não pode deixar isso assim." Vitória olhou para a amiga por um longo momento. Depois disse algo que fez Sebastiana arrepiar. "Quem disse que é Deus que vai trazer justiça?" "O que você quer dizer?" "Nada, esquece." Mas Sebastiana não esqueceu, porque viu algo no olhar de Vitória. Algo que não estava lá antes. Algo antigo, algo perigoso. No quarto dia, Perpétua acordou e olhou para as mãos imediatamente. Tinha se tornado um hábito. Acordar, olhar para as mãos, verificar se ainda estavam normais. E estavam. Mas o formigamento tinha evoluído. Não era mais formigamento, era movimento. Ela sentia as unhas se mexendo, não visivelmente, mas por dentro, como se estivessem sendo empurradas por algo de baixo. Como se algo quisesse sair. Perpétua se levantou e foi até o toucador. Sentou-se, acendeu todas as velas para ter mais luz e observou as unhas atentamente. Por fora estavam perfeitas, mas quando olhou de perto, muito perto, viu algo.
Pequenas rachaduras, minúsculas, quase invisíveis, saindo da base de cada unha, como teias de aranha no gelo. Não, sussurrou ela. Não, não, não. Tocou uma unha gentilmente e sentiu. Estava solta. Não completamente, mas solta o suficiente para se mexer levemente quando pressionada, como um dente de leite prestes a cair. O pânico veio rápido e forte. Perpétua começou a respirar rapidamente. O quarto girava, suas unhas estavam soltas. Todas elas estavam caindo. Custódio! Gritou ela. Custódio! O coronel entrou correndo no quarto. O que foi agora? Minhas unhas estão caindo. Ele olhou para as mãos dela. Perpétua, suas unhas estão perfeitamente normais. Não estão, estão soltas, tocam aqui. Ela pegou a mão dele e colocou sobre a unha do seu polegar. Sente como está solta? Custódio pressionou gentilmente. Não está solta, está firme. Está sim, Perpétua. Ele pegou o rosto dela com as duas mãos. Você precisa de descanso, precisa parar com essa obsessão com suas mãos. Não tem nada de errado com elas. E tem... Eu estou sentindo, então é coisa da sua cabeça. Você está se fazendo mal sozinha. Ele saiu do quarto balançando a cabeça. Perpétua ficou sozinha de novo. Olhou para as mãos e sussurrou. Não estou louca, eu sei o que estou sentindo. Mas uma parte dela começava a duvidar. E se fosse tudo imaginação? E se estivesse realmente ficando louca? E se fosse castigo? O pensamento veio do nada e grudou na mente dela como carrapato. Castigo por ter arrancado as unhas de Vitória. Não, disse ela em voz alta. Besteira. Não existe castigo. Não existe justiça divina. São só coincidências. Mas não acreditava nas próprias palavras. Naquele mesmo dia, à tarde, Padre Anselmo fez sua visita mensal à Fazenda Santa Cruz. Padre Anselmo tinha 55 anos, cabelos grisalhos, óculos redondos, batina preta sempre limpa. Vinha uma vez por mês abençoar a fazenda, rezar com a família, confessar quem quisesse. Perpétua sempre gostava dessas visitas. Fazia questão de preparar um almoço especial, de mostrar sua piedade, de parecer uma boa cristã. Mas hoje ela tinha outro motivo. Precisava falar com ele. Depois do almoço, quando Custódio voltou para os campos, Perpétua pediu ao padre para ficarem a sós. Padre, começou ela a voz baixa, preciso me confessar. Claro, minha filha. O que te aflige? Perpétua olhou para as próprias mãos. Eu fiz algo que talvez não devesse ter feito. Diga. Eu corrigi uma escrava, uma mucama. Ela estava sendo insolente. Corrigir escravos faz parte das responsabilidades de uma senhora, disse o padre, desde que seja feito com moderação e justiça. Foi justo, mentiu Perpétua, mas, depois disso, tenho sentido coisas estranhas. Que tipo de coisas? Minhas mãos doem, formigam. Sinto como se algo estivesse errado com elas. O padre pegou as mãos dela e examinou. Não vejo nada de anormal. Eu sei, ninguém vê, mas eu sinto. Às vezes, disse o padre calmamente, quando fazemos algo que nossa consciência questiona, nosso corpo manifesta. É a culpa se manifestando fisicamente. Eu não tenho culpa. Eu fiz o que era certo. Então talvez seja apenas cansaço, ou nervos, ou... Ele parou. Olhou para Perpétua com uma expressão estranha. Ou o quê? Perguntou ela. Tem ido à senzala? Deixado os escravos praticarem coisas? Coisas? Que coisas? Macumba, feitiçaria, rituais africanos. Perpétua arregalou os olhos. Você acha que alguém me enfeitiçou? Não estou dizendo isso, mas essas pessoas trazem crenças antigas, crenças que a igreja não aprova. E às vezes essas crenças têm poder.
O coração de Perpétua disparou. Feitiçaria, Vitória, tia Josefa. Claro. Foi Josefa quem cuidou de Vitória. Josefa com suas ervas e rezas estranhas. Josefa que sempre teve fama de benzedeira. Aquela velha, sussurrou Perpétua. Aquela velha me enfeitiçou. Não tire conclusões precipitadas, avisou o padre. Mas se houver suspeita, talvez seja prudente investigar. Perpétua se levantou. Obrigada, padre. O senhor foi muito útil. Depois que o padre saiu, Perpétua chamou Severino. Quero que você vigie tia Josefa dia e noite. Veja o que ela faz, com quem fala, que ervas usa. Quero saber tudo. Sim, sinhá. E Vitória, onde ela está? Ainda na senzala, sinhá. As mãos ainda estão machucadas. Quanto tempo até ela poder trabalhar de novo? Tia Josefa diz que mais uma semana. Uma semana, certo. Então, em uma semana, ela volta aqui. E vamos ter uma conversa. Ela e eu. Severino saiu. Perpétua olhou para as próprias mãos de novo. As rachaduras minúsculas nas bases das unhas pareciam ter aumentado. Ou era impressão? Ela não sabia mais. Naquela noite, Vitória dormiu pela primeira vez desde o incidente. Um sono profundo, pesado, e sonhou. Sonhou que estava em um lugar escuro. Tinha árvores ao redor, grandes, antigas. No centro, uma fogueira. E ao redor da fogueira, mulheres negras, jovens e velhas, todas usando roupas brancas, todas olhando para ela. Uma delas se aproximou, era tia Josefa, mais diferente, mais jovem, mais forte, com olhos que brilhavam como ouro. Chegou sua hora, filha, disse Josefa no sonho. Hora de quê? Perguntou Vitória. De cobrar o que é seu. Eu não quero cobrar nada, só quero paz. Paz sem justiça não é paz, é rendição. Josefa pegou as mãos de Vitória e quando tocou, Vitória sentiu algo. Um calor, um poder, vindo das pontas dos dedos e se espalhando pelo corpo todo. Suas unhas vão crescer, disse Josefa, mais fortes do que antes, mais afiadas, porque foram regadas com dor, e dor cultivada vira força. E as unhas dela? Perguntou Vitória, sabendo de quem estava falando. Josefa sorriu. As unhas dela vão cair, uma por uma, como ela arrancou as suas, mas diferente das suas que vão voltar, as dela nunca mais crescerão. É vingança isso? Não, é equilíbrio. É a balança sendo ajustada. É o universo se corrigindo. Vitória acordou. Suor na testa, coração acelerado. Olhou para as próprias mãos enfaixadas e lentamente desenfaixou. Na luz fraca da lua que entrava pelas frestas da senzala, ela viu. Suas unhas estavam crescendo. Rápido, mais rápido do que o normal. Já cobriam metade dos dedos e eram diferentes. Mais grossas, mais brilhantes, mais afiadas. Vitória tocou uma com o dedo e se cortou. Uma gota de sangue surgiu. Suas unhas estavam afiadas como lâminas. O que está acontecendo comigo? Sussurrou ela no escuro. Mas no fundo já sabia. Não era ela que estava fazendo aquilo. Era algo maior, algo mais antigo. Algo que tinha sido acordado no momento em que Perpétua arrancou a primeira unha. Justiça. Não a justiça dos homens, não a justiça da lei, mas a justiça mais antiga, a justiça do sangue, a justiça da dor paga com dor. E essa justiça não tinha pressa, mas era inevitável. No quarto dia, quando o sol nasceu, Dona Perpétua acordou e olhou para as mãos como sempre, e viu. Suas unhas tinham mudado, não drasticamente, mas visivelmente. Estavam mais finas, mais frágeis, com mais rachaduras, e quando ela tocou a unha do polegar direito muito gentilmente, ela se mexeu, solta. Realmente solta agora. Perpétua começou a tremer. Não, 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 repetia como mantra. Olhou no espelho e desta vez o que viu não desapareceu.
Seu reflexo mostrava mãos com unhas caindo, unhas penduradas por fios, unhas ensanguentadas e embaixo carne viva, como as mãos de Vitória. Perpétua gritou, um grito longo, desesperado, que acordou a casa inteira, e quando o custódio entrou no quarto correndo, ela estava no chão, de joelhos, olhando para as próprias mãos, chorando. Elas vão cair, chorava. Minhas unhas vão cair, uma por uma, como eu fiz com ela. Perpétua, você está delirando. Não estou. É castigo, é feitiçaria, é justiça. E pela primeira vez em sua vida, Dona Perpétua Vasconcelos admitiu em voz alta: eu fiz algo terrível, e agora vai voltar para mim. Nos próximos dias, Perpétua tentou de tudo. Amarrou as unhas com fios, cobriu com cera quente, rezou, chorou, implorou, mas nada funcionava, porque o que ela tinha colocado em movimento não podia ser parado. E Vitória, lá na senzala, sentia suas novas unhas crescerem, fortes, afiadas, poderosas, e sabia que em breve, muito em breve, haveria um encontro entre ela e a Sinhá, um encontro final. 7º dia, uma semana desde que Perpétua arrancou as unhas de Vitória, uma semana que mudou tudo. Vitória estava sentada na senzala, olhando para as próprias mãos, completamente curadas. As feridas tinham fechado sem deixar cicatrizes, e as unhas eram perfeitas, melhor que perfeitas, eram fortes, brilhantes, levemente curvadas e afiadas. Tão afiadas que quando ela passou uma delas levemente numa tábua de madeira, deixou um risco fundo. São bonitas, disse tia Josefa, entrando na senzala. Vitória olhou para a velha. O que você fez comigo? Eu? Nada. Só cuidei das feridas. Não minta para mim, tia Josefa. Essas unhas não são normais. Josefa se sentou ao lado de Vitória. Pegou uma das mãos da moça e observou. Você está certa. Não são normais. São especiais. Por quê? Porque nasceram da dor. E dor, quando é profunda o suficiente, quando é injusta o suficiente, ela se transforma, vira outra coisa. Vira o quê? Força. Vitória puxou a mão de volta. Eu não pedi por isso. Eu sei, mas foi dado a você mesmo assim. Os orixás escolhem quem merece seus dons. Orixás? Você quer dizer deuses africanos? Não só deuses, justiça, equilíbrio, o universo se corrigindo. Vitória ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou o que estava em sua mente desde que acordou. E ela? A Sinhá? O que vai acontecer com ela? Josefa sorriu aquele sorriso misterioso. Já está acontecendo. Naquele exato momento, na casa grande, Perpétua estava em frente ao espelho. Tinha estado ali há horas, apenas olhando para as próprias mãos, que estavam mudando. As rachaduras nas bases das unhas tinham se espalhado. Agora cobriam metade de cada unha. E pior, as unhas estavam mudando de cor. Do rosa saudável para um amarelo doentio. Depois para cinza. Estavam morrendo. E ela podia sentia cada unha soltando, milímetro por milímetro, se desconectando da base, como dentes podres caindo. Ela tinha tentado colá-las, literalmente. Usou cera de abelha derretida, mas a cera não segurava. As unhas empurravam por baixo, queriam cair, precisavam cair. Perpétua olhou para o reflexo no espelho e viu algo que a fez chorar. Ela estava feia. Pela primeira vez em 42 anos, Dona Perpétua Vasconcelos se achava feia. O rosto estava pálido, olheiras profundas, lábios rachados de tanto morder de ansiedade. Cabelos desgrenhados, porque não conseguia pentear sem segurar o pente, e segurar qualquer coisa causava dor. E as mãos que sempre foram seu orgulho, delicadas, bem cuidadas, perfeitas, agora eram horríveis, unhas rachadas, amareladas, soltas. Eu era bonita, sussurrou ela para o reflexo. Eu era perfeita.
O reflexo não respondeu. Só mostrou a verdade. Ela nunca tinha sido perfeita. Tinha sido cruel. E crueldade, por mais bem vestida que seja, sempre é feia. Bateram na porta. Sinhá, era a voz de Severino. A mucama Vitória está curada. A senhora mandou chamar quando ela estivesse pronta para trabalhar. O coração de Perpétua acelerou. Vitória, a causa de tudo isso. Se ela não tivesse olhado para Custódio, se ela não tivesse sido tão bonita, se ela não existisse, nada disso estaria acontecendo. Mande ela entrar, disse Perpétua, a voz fria. A porta se abriu e Vitória entrou. Ela estava diferente, não só fisicamente, embora tivesse ganhado peso com a semana de descanso. Era algo na postura, na forma como segurava a cabeça erguida, na forma como olhava diretamente para a Perpétua, sem medo. Pela primeira vez, sem medo. Você me chamou, Sinhá, disse Vitória. Perpétua a estudou. Olhou para as mãos da moça, que estavam perfeitamente curadas, unhas novas, brilhantes, perfeitas, enquanto as dela... A raiva veio rápida e quente. Suas mãos, disse Perpétua, a voz tremendo, estão curadas. Sim, Sinhá. Tia Josefa cuidou bem. Tia Josefa, a feiticeira. Vitória não respondeu. Foi ela, não foi? Continuou Perpétua se levantando. Foi ela que fez isso comigo. Fez o quê, Sinhá? Isso. Perpétua estendeu as mãos, mostrando as unhas rachadas, amareladas, horríveis. Olha o que vocês fizeram comigo. Vocês me enfeitiçaram. Vocês duas. Vitória olhou para as mãos de Perpétua. E algo estranho aconteceu. Ela não sentiu pena, não sentiu satisfação. Sentiu nada. Era como olhar para uma árvore que está caindo, inevitável, natural, justo. Eu não fiz nada, Sinhá, disse Vitória calmamente. Eu apenas sofri o que a senhora me fez. Você está mentindo. Você e aquela velha me amaldiçoaram. Se há maldição, a senhora colocou em si mesma. O tapa veio rápido. Perpétua bateu no rosto de Vitória com tanta força que a moça girou. Mas Vitória não caiu. Apenas virou o rosto de volta e olhou para Perpétua, ainda sem medo. Bate de novo, disse Vitória, a voz baixa, mas firme. Bate até cansar. Não vai mudar nada. Como você ousa falar assim comigo? Porque eu não tenho mais nada a perder. A senhora já tirou tudo. Perpétua ia bater de novo, mas quando levantou a mão, algo aconteceu. Ela sentiu a unha do polegar direito se soltando, completamente. A dor foi aguda. E então, a unha caiu. Simplesmente se soltou e caiu no chão, fazendo um som pequeno. Toque. Perpétua olhou para o dedo. Onde antes havia unha, agora havia carne viva, vermelha, rosa, pulsante, exatamente como tinha feito com Vitória. Não, sussurrou Perpétua. Olhou para a unha no chão, pequena, amarelada, morta. Depois olhou para Vitória, que estava olhando para o chão também, para a unha caída. E quando Vitória levantou os olhos, Perpétua viu algo neles que a fez gelar. Não era raiva, não era satisfação, era conhecimento. Vitória sabia o que estava acontecendo. Sabia que ia piorar e não ia fazer nada para impedir. Sai, disse Perpétua, a voz quebrando. Sai daqui! Vitória virou e saiu calmamente. Fechou a porta atrás de si, deixando Perpétua sozinha, com 9 unhas restantes, e a certeza de que todas iam cair, uma por uma. Como ela tinha arrancado, Perpétua caiu de joelhos. Pegou a unha do chão com a outra mão tremendo. Era tão pequena, tão frágil, tão morta. Deus, chorou ela, Deus, me perdoa. Eu não sabia que isso ia acontecer. Mas não houve resposta, só silêncio e a dor pulsante no dedo sem unha. Nas horas seguintes, Perpétua tentou esconder.
Enfaixou o dedo. Disse para Custódio que tinha cortado. Ele acreditou, ou fingiu acreditar. Era mais fácil assim. Mas Perpétua sabia. Não era só aquela unha. As outras também iam cair. Sentia todas elas, cada vez mais soltas, cada vez mais próximas de se desprenderem. À noite, deitada na cama, ela não conseguia dormir. Cada pequeno movimento das mãos a fazia gemer. E então, às 2 da manhã, sentiu de novo. A segunda unha, indicador direito, se soltando. Ela puxou a mão de debaixo dos lençóis. Olhou na luz fraca da lua e viu a unha pendurada, segura apenas por um pequeno pedaço de pele na lateral. Perpétua segurou a respiração. Tocou a unha com o outro dedo. Ela balançou, como dente de leite, e com um movimento minúsculo, caiu na palma da sua mão. Perpétua não gritou desta vez, apenas chorou em silêncio, enquanto o sangue começava a brotar do segundo dedo. Ao lado dela, Custódio dormia. Não sabia de nada, ou não queria saber. Perpétua olhou para o marido dormindo pacificamente e sentiu algo que nunca tinha sentido. Inveja. Inveja da ignorância dele. Inveja do sono tranquilo. Inveja de não ter que viver com a consequência do que ela tinha feito. Na senzala, Vitória também estava acordada, sentada na escuridão, olhando para as próprias mãos, para as unhas afiadas que cresciam nelas. É assim que funciona? Perguntou ela para a escuridão, sabendo que tia Josefa estava por perto. A velha se materializou das sombras, como se sempre estivesse ali. Sim, disse Josefa, a dor que ela causou está voltando, mas não pelas suas mãos, pelas mãos do universo. E quanto tempo vai durar? 10 unhas, 10 dias. Uma por dia? Uma por dia. Como ela arrancou as suas. O universo tem memória. E o universo tem ritmo. Vitória olhou para Josefa. Eu deveria sentir satisfação. Mas não sinto. Porque você é boa. Pessoas boas não se alegram com sofrimento, mesmo quando é merecido. Então, o que eu sinto? Alívio de que o equilíbrio está sendo restaurado. E quando a última unha cair, o que acontece? Josefa não respondeu imediatamente. Apenas olhou para Vitória com aqueles olhos antigos. Aí depende dela. Depende se ela aprende, se ela se arrepende, se ela muda. E se não mudar? Então as unhas nunca mais crescem. E ela vive o resto da vida sentindo exatamente o que você sentiu, todos os dias, para sempre. Vitória ficou em silêncio, processando. É justo? Perguntou ela finalmente. É equilíbrio, respondeu Josefa. E equilíbrio é a única justiça real que existe. Os dias seguintes foram um tormento para Perpétua. Dia 8, terceira unha, dedo médio direito. Caiu durante o café da manhã. Ela conseguiu esconder. Dia 9, quarta unha, anelar direito. Caiu durante a missa. Ela fingiu que estava rezando para esconder a mão. Dia 10, quinta unha, mindinho direito. Caiu quando ela estava sozinha. Chorou por horas, mão direita completamente sem unhas, 5 dedos com carne viva exposta, 5 feridas abertas que sangravam ao menor toque. Ela não conseguia mais esconder. Enfaixou a mão inteira, disse que tinha queimado. Ninguém acreditou, mas ninguém perguntou, porque ninguém queria saber a verdade. Dia 11, sexta unha, polegar esquerdo. Dia 12, sétima unha, indicador esquerdo. Dia 13, oitava unha, dedo médio esquerdo. Perpétua estava destruída. Não saía mais do quarto, não comia, não dormia. Apenas sentava em frente ao espelho, olhando para as 2 últimas unhas, anelar e mindinho esquerdos, as únicas que restavam. Por favor, implorava ela para o reflexo, por favor, deixem essas ficarem. Mas já sabia. Não iam ficar. Nada ficava. Tudo que ela tinha construído estava caindo. A beleza, o poder, o controle, tudo, junto com as unhas. Dia 14, nona unha, anelar esquerdo, caiu durante a noite.
Perpétua acordou e ela estava na palma da mão. Uma unha. A penúltima. Restava só uma. O dedo mindinho esquerdo. A última unha. Perpétua olhou para ela. Ainda estava presa, mas mal, pendurada por um fio, se mexendo a cada respiração. Amanhã, sussurrou ela. Amanhã é a última. E então tomou uma decisão. Se a última unha ia cair de qualquer jeito, ela ia arrancar, com as próprias mãos, como tinha feito com Vitória. Ia sentir o que Vitória sentiu, ia completar o ciclo, ia se punir, porque no fundo, no mais fundo do seu coração, Perpétua sabia que merecia. Dia 15, o 15º dia. Perpétua acordou ao amanhecer. Não tinha dormido direito, apenas cochilado entre momentos de dor. Sentou-se na cama, olhou para a mão esquerda, para o mindinho, para a última unha. Estava lá, pendurada, morrendo, mas ainda lá. Ela respirou fundo. Pegou a unha entre o polegar e o indicador da mão direita. Mesmo sem unhas, ela conseguia segurar. Como você fez, sussurrou ela, pensando em Vitória. Uma por uma, e eu vou fazer a última. Posicionou os dedos, apertou e puxou. A dor foi exatamente como imaginava. Aguda, profunda, insuportável, mas merecida. A unha saiu. A 10ª unha. Perpétua a segurou na palma da mão. Pequena, amarelada, morta. E então chorou. Não de dor física, mas de algo mais profundo. Chorou pelo que tinha feito, pelo que tinha se tornado, pelo monstro que tinha sido. Eu sinto muito, disse ela para a unha na mão como se fosse Vitória. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. As lágrimas caíam, misturando com o sangue dos dedos. E naquele momento de arrependimento real, algo mudou. Do lado de fora do quarto, do outro lado da casa, na senzala, Vitória sentiu algo mudando. A pressão que sentia no peito há dias, a raiva que carregava, a dor que guardava, tudo aliviando. Como se uma mão gigante que estava apertando seu coração finalmente soltasse. Acabou, disse tia Josefa ao lado dela. As 10 unhas? Perguntou Vitória. Sim, e algo mais. Ela se arrependeu, de verdade, não por medo, mas por consciência. E agora? Agora, disse Josefa, vem a parte mais difícil. Que parte? Perdoar. Vitória olhou para a velha com olhos arregalados. Perdoar? Depois de tudo que ela me fez? Não por ela, por você. Porque guardar raiva é como guardar brasa na mão. Quem se queima é você. Eu não sei se consigo. Não precisa ser hoje, mas um dia, quando estiver pronta. Vitória olhou para as próprias mãos, para as unhas afiadas que tinha crescido. E essas vão ficar assim? Josefa tocou as unhas de Vitória gentilmente. Vão voltar ao normal, quando você não precisar mais de armas, quando se sentir segura de verdade. E quanto tempo vai ser? Depende de você. Naquele momento, a porta da senzala se abriu. Sebastiana entrou correndo. Vitória, a Sinhá está te chamando! O coração de Vitória acelerou. Ela vai me punir de novo? Não sei, mas ela pediu para você ir. Por favor, ela disse. Por favor. Vitória olhou para a tia Josefa. A velha assentiu. Vai, mas não com medo. Vai com força, porque você tem força agora. Vitória se levantou, alisou o vestido, olhou para as próprias mãos mais uma vez e caminhou para fora, em direção à casa grande, em direção ao confronto final. Mas desta vez, ela não ia como vítima, ia como igual. O que aconteceria quando Vitória e Perpétua se encontrassem, com as duas marcadas, com as duas mudadas, com as duas tendo perdido e ganhado ao mesmo tempo? Seria o fim ou um começo? Vitória subiu os degraus da casa grande. Cada passo era uma eternidade. Seu coração batia forte, mas não de medo. Era algo diferente. Antecipação, curiosidade e algo que ela não conseguia nomear. A porta estava aberta. Ela entrou,
A casa estava silenciosa, vazia, nenhum escravo à vista, nenhum som de movimento, apenas o tic-tac do relógio na parede. Sinhá, chamou Vitória. Aqui, veio a voz do quarto, fraca, quebrada, irreconhecível. Vitória caminhou até o quarto, parou na porta, e o que viu a fez parar completamente. Dona Perpétua Vasconcelos estava sentada em frente ao espelho, mas não era mais a mesma mulher. O cabelo estava desgrenhado, sem pentear há dias, o rosto pálido, olheiras profundas como buracos, os lábios rachados e as mãos. As mãos estavam estendidas sobre o colo, enfaixadas grosseiramente com panos manchados de sangue, 10 dedos sem unhas, 10 feridas abertas, exatamente como Vitória tinha ficado. Perpétua levantou os olhos e viu Vitória no reflexo do espelho. Entre, disse ela, a voz rouca de tanto chorar. Vitória entrou devagar. Ficou a alguns passos de distância. Perpétua girou na cadeira para olhá-la diretamente. E quando seus olhos se encontraram, algo passou entre elas. Reconhecimento. Não de mestre e escrava, mas de duas pessoas que tinham sofrido a mesma dor. Suas mãos, disse Perpétua, olhando para as mãos de Vitória, estão curadas. Sim, Sinhá. Não me chama de Sinhá. Não agora. Agora somos iguais. Vitória piscou surpresa. Perpétua nunca tinha dito algo assim. Nunca tinha reconhecido igualdade. As minhas... Perpétua levantou as mãos enfaixadas. Não vão curar, vão? Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Vitória não respondeu imediatamente. Depois disse, não sei. Não fui eu que fiz isso com a senhora. Eu sei, foi outra coisa. Algo que eu coloquei em movimento quando te machuquei. Perpétua baixou as mãos. Olhou para elas por um longo momento. Sabe o que é pior? Não é a dor. A dor física eu aguento. É o entender. Entender o que eu fiz com você. Porque agora eu sinto. Sinto exatamente o que você sentiu. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Perpétua. Cada unha que caiu, eu lembrava de arrancar uma sua. E com cada uma, eu entendia mais. O terror, a humilhação, a dor insuportável. E o pior é saber que eu fiz aquilo deliberadamente, sabendo que ia doer, e não me importei. Vitória ficou em silêncio, assistindo a mulher que a tinha torturado se desfazer em lágrimas. Parte dela queria sentir satisfação, mas não sentia. Sentia pena. Não pena que a fazia querer aliviar o sofrimento, mas pena de ver alguém confrontar o monstro que tinha sido. Por que você me chamou aqui? Perguntou Vitória finalmente. Perpétua levantou os olhos, vermelhos, inchados, humanos pela primeira vez. Para pedir perdão. Silêncio. O relógio continuava seu tic-tac. O vento batia nas janelas. Mas entre as duas mulheres, silêncio absoluto. Eu sei, continuou Perpétua, a voz quebrando, que não mereço perdão. Sei que o que eu fiz foi imperdoável, mas preciso pedir. Preciso que você saiba que eu me arrependo. De verdade. Não porque minhas unhas caíram, mas porque finalmente entendi. Entendi que você é humana, como eu, e eu te tratei como se não fosse. Vitória sentiu algo subindo na garganta. Não era raiva, não era alegria, era alívio. Alívio de ouvir aquelas palavras. Não porque precisava delas, mas porque significava que Perpétua finalmente tinha visto a verdade. Eu não posso perdoar agora, disse Vitória honestamente. Não sei se algum dia vou poder. A dor ainda está muito fresca. As memórias ainda são muito vívidas. Eu entendo. Mas, Vitória respirou fundo, eu aceito seu arrependimento e aceito que você mudou. Isso já é alguma coisa. Perpétua assentiu, mais lágrimas descendo. É mais do que eu mereço. As duas ficaram em silêncio por um momento. Depois, Vitória perguntou algo que estava em sua mente. E agora? O que vai acontecer?
Perpétua olhou para as próprias mãos de novo. Não sei, o médico veio ontem. Disse que as unhas podem crescer de novo. Ou não. Depende se as raízes sobreviveram, mas... Ela olhou para Vitória. Mesmo que cresçam, eu nunca mais vou esquecer. Nunca mais vou ser a mesma pessoa. E isso é bom ou ruim? É necessário. Naquele momento, passos pesados ecoaram no corredor. Coronel Custódio entrou no quarto. Viu Vitória ali, viu o estado da esposa, franziu o senho. O que está acontecendo aqui? Perpétua olhou para o marido. Custódio, preciso te contar algo. Algo que fiz. Algo terrível. Pela primeira vez em 20 anos de casamento, Dona Perpétua Vasconcelos contou a verdade. Contou sobre o ciúme doentio, sobre arrancar as unhas de Vitória, sobre a crueldade deliberada, sobre tudo. Custódio ouviu em silêncio. Seu rosto foi ficando cada vez mais sério. Quando Perpétua terminou, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, olhou para Vitória. É verdade? Vitória mostrou as mãos. As unhas novas, crescidas, mas as cicatrizes na pele ao redor ainda visíveis. É verdade, senhor. Custódio fechou os olhos. Quando abriu, havia algo diferente neles. Decepção, vergonha. Perpétua, disse ele, a voz baixa, mas firme. O que você fez foi imperdoável. Eu sei. Não, você não sabe, porque não foi só cruel, foi desumano e me fez cúmplice por não ter visto, por não ter perguntado, por ter fingido que nada estava errado. Ele olhou para Vitória. Eu peço desculpas, em nome desta casa, em meu nome. Você não merecia o que sofreu. Vitória não esperava isso. Não do coronel. Obrigada, senhor, disse ela, a voz fraca. Custódio se virou para a esposa. E você vai consertar isso. Não sei como, mas vai. Como? Perguntou Perpétua. Como eu conserto algo assim? Começando, disse Vitória, surpreendendo a si mesma. Por mudar, não só comigo, mas com todos os escravos desta fazenda. Perpétua olhou para ela. Você está certa, mas eu não sei. Não sei por onde começar. Começa tratando as pessoas como pessoas, não como propriedade. Custódio assentiu. Ela tem razão. E eu também vou mudar. Esta fazenda vai mudar. Ele olhou para Vitória. Você está livre. Silêncio absoluto. Vitória arregalou os olhos. O quê? Livre. A partir de agora, você não é mais escrava. Pode ir embora. Pode ficar e trabalhar por salário. Pode fazer o que quiser. A escolha é sua. Vitória não conseguia processar. Livre. A palavra que ela tinha sonhado a vida inteira. Ou ela olhou para a Perpétua, depois para Custódio. Eu posso mesmo ir embora? Pode, e vou te dar papéis. Papéis oficiais que provam sua liberdade. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Vitória. Não de dor, mas de alegria, de alívio, de libertação. Obrigada, sussurrou ela. Obrigada. Não me agradeça, disse Custódio. É o mínimo que posso fazer. Deveria ter feito há muito tempo. Ele se virou para sair. Parou na porta. E Perpétua, disse ele sem olhar para trás. Você e eu vamos ter uma conversa longa sobre esta fazenda, sobre como tratamos as pessoas aqui. Porque isso, ele apontou vagamente para as mãos dela. Foi um aviso. E se não mudarmos, vai piorar. E saiu, deixando as duas mulheres sozinhas de novo. Perpétua olhou para Vitória. Você vai embora? Vitória pensou. Pensou em sair correndo, em nunca mais voltar, em começar uma nova vida longe dali. Mas então pensou em Sebastiana, em tia Josefa, nos outros escravos que ainda estavam aqui. Vou ficar, disse ela finalmente, por enquanto, mas não como escrava, como pessoa livre. E vou ajudar a mudar as coisas aqui, para que o que aconteceu comigo não aconteça com ninguém mais. Perpétua assentiu. E eu vou te ajudar, se você deixar. Por quê? Por que você quer ajudar?
por quê? Perpétua olhou para as próprias mãos mutiladas. Porque eu preciso. Preciso fazer algo bom. Preciso tentar consertar. Mesmo sabendo que nunca vou consertar completamente. Mas preciso tentar. Vitória a estudou por um longo momento. Depois assentiu. Então vamos tentar. Juntas. Nos dias seguintes, coisas mudaram na Fazenda Santa Cruz. Não da noite para o dia. Mudança real nunca é instantânea, mas mudou. Custódio começou a pagar salários aos escravos. Pequenos, mas era um começo. Perpétua, mesmo com as mãos feridas, começou a tratar as pessoas com respeito. Pedia, não ordenava. Agradecia, em vez de exigir. E cada vez que olhava para as próprias mãos, lembrava por quê. As unhas dela eventualmente cresceram de volta. Levou meses, e quando cresceram, eram fracas, frágeis, facilmente quebráveis. Nada como eram antes, mas estavam ali. Uma segunda chance. Vitória ficou na fazenda por mais 2 anos, trabalhando, aprendendo, ensinando. Suas unhas afiadas gradualmente voltaram ao normal. Conforme ela se sentia mais segura, elas ficavam menos como armas, até que um dia eram apenas unhas normais. Bonitas, mas normais. Em 1869, Vitória finalmente decidiu partir. Não porque estivesse insatisfeita, mas porque queria ver o mundo. Queria conhecer lugares onde nunca tinha sido escrava. Queria viver plenamente a liberdade que tinha ganhado. No dia que partiu, Perpétua veio se despedir. As duas se olharam por um longo momento. Tanto tinha acontecido entre elas. Dor, sofrimento, justiça, mudança. Obrigada, disse Perpétua. Por quê? Perguntou Vitória. Por me ensinar a ser humana. Vitória sorriu pela primeira vez para Perpétua. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Cuida das suas mãos, disse ela. Vou cuidar, e você das suas. Vitória virou e caminhou em direção à estrada. Sebastiana e tia Josefa a acompanhavam. As 3 deixando a fazenda juntas. Livres, Perpétua assistiu até elas desaparecerem no horizonte. Depois, olhou para as próprias mãos, para as unhas fracas que cresceram de volta, e sussurrou. Nunca mais vou esquecer o que estas mãos podem fazer. Para o bem e para o mal. E cumpriu a promessa. Pelo resto de sua vida, Dona Perpétua Vasconcelos nunca mais levantou a mão para ninguém. Nunca mais usou seu poder para machucar. Usou para ajudar. Não porque era boa no fundo, mas porque tinha aprendido, da forma mais dolorosa possível, que toda crueldade volta. Toda dor infligida é dor que eventualmente se sente, e todo ato tem consequência. Vitória viveu até os 76 anos, viajou, trabalhou, amou, viveu, teve filhos, netos, uma vida plena. E até o fim, suas unhas eram fortes, não afiadas como armas, mas fortes como a mulher que as carregava. Antes de morrer, em 1924, ela contou sua história para os netos. Vovó, perguntou uma neta, como a senhora conseguiu perdoar? Vitória olhou para as próprias mãos enrugadas pelo tempo. Eu não perdoei completamente, disse ela honestamente. Perdão completo é difícil demais. Mas eu consegui soltar. Consegui deixar a raiva ir embora. Porque segurar raiva é como segurar brasa. Quem se queima é a gente. E assim o que aconteceu com ela? Ela mudou, não virou santa, mas mudou. E às vezes, mudança é tudo que podemos pedir. E suas unhas, vovó, é verdade que ficaram afiadas como facas? Vitória sorriu. Por um tempo. Quando eu precisava de proteção, elas me protegeram. Mas quando não precisei mais, ela mostrou as unhas. Normais, comuns, humanas. Voltaram ao que sempre deveriam ter sido. Apenas unhas, nada mais. Isso é triste, vovó. Não, minha criança.
É perfeito, porque significa que eu estava segura, e segurança é melhor que qualquer arma. Vitória morreu em paz, rodeada de família, com as mãos sendo seguradas por pessoas que a amavam, mãos sem cicatrizes de correntes, mãos livres. Perpétua morreu 3 anos antes, em 1921, aos 96 anos. Nos últimos anos de vida, tinha trabalhado ativamente pela abolição. Tinha libertado todos os escravos da fazenda anos antes de 1888. Tinha doado dinheiro para escolas para ex-escravos. Tinha tentado compensar, nunca foi suficiente, mas tinha tentado. No leito de morte, segurando as mãos de uma neta, a neta notou as unhas da avó. Suas unhas são tão frágeis, vovó. São, disse Perpétua com um sorriso triste, mas me lembram todo dia de ser gentil. Então vale a pena. Lembram de quê? De um erro terrível que cometi quando era jovem, de uma mulher que machuquei e da lição mais importante que aprendi. Que lição? Que cada ação tem consequência, que nada que fazemos desaparece no ar, que a dor que causamos sempre volta. E com essas palavras, Dona Perpétua Vasconcelos fechou os olhos pela última vez. Esta foi a história de 2 mulheres. Uma que causou dor, outra que a sofreu. Uma que teve suas unhas arrancadas, outra que teve as suas caindo uma por uma. É uma história sobre justiça, não a justiça dos homens, mas a justiça mais antiga, a que vem quando o universo se corrige. É uma história sobre consequência, sobre como toda crueldade retorna, sobre como o que fazemos aos outros, eventualmente, fazemos a nós mesmos. Mas também é uma história sobre mudança, sobre como mesmo as pessoas piores podem aprender, podem crescer, podem tentar consertar, mesmo quando o conserto é impossível. E é uma história sobre perdão, não o perdão fácil, não o perdão que esquece, mas o perdão que liberta, que permite seguir em frente, que transforma a raiva em paz. Se você olhar para suas próprias mãos agora, o que elas fizeram hoje? Machucaram alguém? Ou ajudaram, destruíram ou construíram? Porque nossas mãos são extensões do nosso coração. E o que fazemos com elas define quem somos. Dona Perpétua aprendeu isso tarde demais, mas aprendeu. Vitória sempre soube e viveu de acordo. No final, ambas morreram em paz. Não porque uma perdoou completamente, ou porque a outra compensou totalmente, mas porque ambas tentaram. E tentar, às vezes, é tudo o que podemos fazer. Se você gostou desta história, deixe seu like. Se ela te fez refletir sobre suas próprias mãos e o que elas fazem, compartilhe nos comentários. E se quer mais histórias que fazem você pensar, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque estas histórias não são só sobre o passado, são sobre o presente, são sobre nós, sobre as escolhas que fazemos e as consequências que vivemos. Até a próxima história. E lembre-se, cada ação tem consequência, cada crueldade volta, e cada mão pode escolher ferir ou curar. A escolha é sua.